Nós vamos hoje estudar o Salmo de número 22, que é um salmo messiânico que tem esse título: Sofrimento e Vitória do Messias. O salmo fala do sofrimento de Davi, que escreveu esse salmo, da sua vitória, mas já refletindo o sofrimento e vitória do Senhor Jesus Cristo. É como se tivéssemos o Senhor Jesus escondido nesse salmo de número 22. Então vejamos aqui versículo de número 1, Davi dizendo, no seu desespero, nas perseguições que ele sofria, nos seus medos: Deus meu, por que me desamparaste? São as mesmas palavras que Jesus fala ali na cruz, lá em Mateus 27:46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nós também temos os nossos momentos de desespero, de dor, e parece que Deus não está olhando por nós. Davi teve esse sentimento e Jesus Cristo, o próprio Jesus, o teve também quando na crucificação, dizendo estas palavras. E sabemos que Deus voltou o seu rosto do seu Filho Jesus, porque ele carregava naquele instante todo o pecado, todos os pecados da humanidade toda. Então Jesus clama, diz nesse sentimento desta forma. Versículo de número 7 agora do Salmo 22, nós lemos a parte de Davi: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Então Davi foi um pastor de ovelhas, um jovem simples, sempre temente a Deus, voltado para a música, e ele é escolhido, ungido para ser rei de Israel. Isso não acontece de imediato. Claro que sendo rei, quando foi rei, muitos inimigos, mas para a vida dele, o ser humano que ele era, muitos inimigos, e isto então ele tinha no seu coração: todos que me veem zombam de mim. Muitas pessoas te veem, zombam de você pela sua aparência, pelo seu status dentro da sociedade, não sei, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça: não, esse aí não vale nada, esse aí é um crente, esse é um pobre, seja lá o que for. E também acontecendo isso para Davi. E com Jesus a mesma coisa, nessa situação ali da crucificação, Mateus 27:39, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Ora, ele que ensinou tantas coisas, multiplicou os pães e peixes, andou sobre as águas, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, se dizendo Filho de Deus, está agora nessa situação aí, pendurado nessa cruz, crucificado, todo ferido, todo humilhado. Então blasfemavam dele, zombavam dele, meneavam a cabeça nesse sentido de desprezo: não vale nada. E isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Jesus, e pode acontecer com você também, quando as pessoas falam que você não tem valor, que você não vale nada. Quem sabe um filho é desprezado pelos seus pais, quem sabe filhos têm vergonha dos seus pais, professores que humilham os seus alunos, alunos que humilham professores, enfim, temos muitos casos para acontecer conosco também. Agora no versículo 8 do nosso Salmo 22, falando acerca de Davi: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o,
pois nele tem prazer. Sim, Davi confiava em Deus, e ele estava numa situação de tribulação. Então as pessoas falavam desta forma: não confia em Deus, por que Deus agora não vem e o livra? Por que Deus não age na vida dele? Ele está lá orando, está fervoroso diante do Senhor e nada acontece. Que o Senhor o livre, já que ele confia assim tanto em Deus, e salve-o, pois nele tem prazer. Então, se ele é tão prazeroso com você, se você, Davi, é o homem segundo o coração de Deus, porque ele não age em seu favor? Isto Davi sentia no seu íntimo, mas as palavras dele estão sendo referidas ao Senhor Jesus Cristo. Mateus 27:43, da mesma forma, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Ora, sendo ele filho de Deus, dizendo: eu sou filho de Deus, porque esse pai não vem livrá-lo nesse instante? Como esse pai permite que seu filho fique pendurado nessa cruz? Então confiou tanto no Pai, confiou tanto em Deus, que Deus o livre. E nós, da mesma forma que confiamos no Senhor, vamos confiar até o fim. Às vezes parece que Deus não está olhando para nós, virou o rosto para nós. Isto pode ser até pelos nossos pecados, mas Ele é misericordioso e você deve estar indo até Ele, pedindo perdão, se arrependendo, voltando para o Pai. Mas normalmente você buscando, você confiando, continue confiando, porque só Deus mesmo pode resolver todos os nossos problemas. Falando novamente de Davi, versículo 16 do Salmo 22: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Olha só como é messiânico. Ele pode ter tido esse sentimento de doer as suas mãos e seus pés, pode ter acontecido alguma coisa que lhe afetasse mãos e pés, mas é para Jesus, é um salmo que fala de Jesus. Lutero dizia que todos os salmos falavam de Jesus, todas as linhas, todas as palavras eram dirigidas ao Senhor Jesus. E aqui bem explícito na crucificação, em Lucas 24, 39 e 40, vede as minhas mãos. Cristo aqui já ressurreto, aparecendo para os discípulos: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. As marcas dos cravos das mãos e dos pés, apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então o sofrimento de Davi estava aqui de maneira física, de forma interior, e para Jesus, da mesma forma, tudo isso acontecendo, Davi, na verdade, está narrando, visualizando, profetizando acerca do sofrimento de Cristo. E no versículo 18 do Salmo 22, da parte de Davi, onde ele diz assim: repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Ora, teria isso acontecido literalmente com Davi? Ou ele estava fazendo essa expressão para o que aconteceria com Jesus? Aí sim, temos narrado que isso aconteceu com Jesus lá em Marcos 15, 24. Então o crucificaram e repartiram, os soldados ali repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Os pertences de Jesus e a sua túnica, de um pano só, de um fio só, para não rasgar aquela veste, fizeram um sorteio. Quem levaria essa veste do Senhor
Jesus Cristo. Em Jesus, literalmente, isto aconteceu. Analisando agora, e no restante do Salmo 22, o que aconteceu com o salmista Davi? Em meio a todas estas preocupações, perturbações e sofrimentos, o que ele fez? Então, primeiramente, vejamos o versículo 19. Ele clamou, ora, se o momento é de desespero, eu vou clamar ao Senhor, eu vou buscar a presença do Senhor, e é isso que ele faz. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Versículo 19. Claro, no desespero, na dor, no sofrimento, Senhor, tu parece tão distante de mim. Se chegue, Senhor, tu és a minha força, o Senhor venha com pressa para socorrer-me, porque os meus inimigos são muitos, o vexame que eu estou passando é muito grande, vem, Senhor, me socorrer. Então ele clamou, é o que nós devemos fazer. Depois diz o versículo 22 que ele louvou. E esse louvar é interessante, o louvor liberta, o louvor faz bem. Estavam ali Paulo e Silas com os pés no tronco, e lá pelas altas horas da noite eles cantavam e oravam ao Senhor. Situação de prisão, situação vexatória, mas não faltava o louvor. Nós louvamos ao Senhor quando tudo vai bem. Se você está alegre, louve a Deus. Se você está triste, está doente, enfermo, acontecendo alguma coisa, ore a Deus. Mas o louvor mesmo assim estará em todo o tempo conosco. Nós vamos ter um cântico que nos anime, um cântico que faça bem, uma expressão de louvor que alcance os céus e fica essa comunicação, esse elo. Então, louvar ao Senhor em todo tempo. Ele sabia que o Senhor agiria, ele tinha convicção disso, então ele passou a louvar a Deus. Eu já não orei, então eu descanso no Senhor, eu louvo ao Senhor. O versículo 24 fala que ele confiou em Deus, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. É uma série de eventos, clamando, louvando e sempre confiando. O Senhor não me despreza, o Senhor não abomina a minha dor, a dor de aflição, Ele não oculta o seu rosto de mim. Eu tenho essa confiança, e tenho confiança que Ele está me ouvindo. Quando eu gritei por socorro, claro, eu precisei gritar, mas que Ele me ouviu, Ele me ouviu. Confie, portanto, no Senhor também. E o versículo 28 do nosso Salmo 22, ele engrandeceu, Davi engrandeceu ao Senhor, dizendo: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Dizendo assim, olha, quem sou eu também para Deus ficar preocupado comigo, para Deus ter todo esse cuidado comigo? O Senhor é o Senhor dos reinos, Ele governa as nações, Ele tem tantas coisas para fazer, para cuidar, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele tem tempo para nós. Ele olha com carinho para nós, então Ele engrandece a Deus, esse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que tem cuidado por nós, esses seres pequenos que somos. E Davi sabia que ele era assim diante de Deus, mas o engrandeceu. Só ao Senhor devemos dar a glória e o louvor. Temos em Davi, portanto, aquele que citou palavras que o Senhor Jesus citaria na sua crucificação, na sua ressurreição,
Temos em Davi alguém que clamou, que louvou, que confiou, que engrandeceu ao Senhor, e como resultado de tudo isso, de alguém que confia, de alguém que espera, que tem o socorro de Deus, foi ele, rei de Israel, um grande rei em Israel. Foi um homem sensível à voz de Deus. Da sua descendência nasceu o Senhor Jesus Cristo. É lembrado Davi nessa descendência de Jesus. Portanto, um grande homem de Deus que frutificou porque andou no caminho certo, fez o que agradava ao Senhor. Teve imperfeições, teve pecados, sim, todos nós temos. Mas Deus o usou, Deus o abençoou, porque Deus quis fazer isto, porque Ele nunca desanimou. Ao mesmo tempo que Ele tinha noção do seu pecado, Ele ia lá e confessava, se arrependia e buscava forças no Senhor, sentia que a alegria no Espírito tinha ido embora, mas Senhor, torna a dar-me a alegria da minha salvação, Senhor, restaura o meu ser. Ele era humilde para fazer isto, é o caminho que nós também devemos seguir. Mas Davi foi um grande homem, um grande rei em Israel. Como o Salmo citou as palavras do Senhor Jesus Cristo, nós nos lembramos, portanto, de Jesus mediante o que lemos nesse Salmo. Aí nós nos reportamos para Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, e o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo após a crucificação, após a ressurreição, falando assim do passado, no presente que Jesus estava vivendo nesse texto de Filipenses. Então Paulo se reportando ao passado para dizer do presente de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus, Paulo está lembrando isto, se esvaziou, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Cristo sempre junto do Pai, Cristo, a essência, a unidade do Pai, Cristo sendo o próprio Deus, não querendo estar ali se aproveitando sempre daquela situação, mas Ele vai se esvaziar de si mesmo, de ser igual a Deus, e vem para morrer pela humanidade. A primeira característica que Jesus se esvaziou naquele tempo da crucificação. Filipenses continua dizendo, Paulo continua dizendo que ele foi servo, assumindo a forma de servo, ele que era mestre, ele que era Senhor, tudo que é feito, nada do que foi feito sem ele se fez. Então, o Jesus Criador, Jesus Senhor de todas as coisas, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Jesus deixou os altos céus para vir à terra, tomando a forma de servo, tomando a forma humana para se sacrificar por nós. Em terceiro lugar, em tudo isso, ele se humilhou, diz o texto, a si mesmo, se humilhou a si mesmo. Ele resolveu fazer isto, passar por toda aquela humilhação para esse tempo da crucificação. Em quarto lugar, nós aprendemos também nesse texto que ele foi obediente, tornando-se obediente até a morte. Se ele não fosse obediente, não teria ido para a cruz, nós não seríamos salvos, não teríamos o perdão dos nossos pecados, mas obediente até a morte, e morte horrível, morte de cruz. Então tudo isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Agora, como resultado, na sequência desse texto, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse é o resultado, é o que temos hoje, o que teremos na eternidade. Dobraremos os nossos joelhos diante do Senhor, mesmo aqueles que transpassaram Jesus, que negaram Jesus, tudo que está na terra, debaixo da terra, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, tudo isso para a glória de Deus Pai. Deus sabe como faz, escolheu fazer assim. Glorificado seja o nome do Senhor. E com você, o que acontece com você? Você que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que espera em Deus, que tem entregue a sua vida aos cuidados dEle, que está aí, creio, procurando andar nos passos de Jesus. Você tem dado esses passos como Davi deu, você clama ao Senhor nas suas dificuldades, nas suas perseguições e aflições, tribulações, clame ao Senhor, você louva a Deus, o louvor de coração, lábios que confessam o seu nome, o louvor com os irmãos no templo, juntos na igreja, como igreja. Fora da igreja você continua louvando ao Senhor, a sua vida é de louvor, outras músicas tomam o lugar na sua vida. Olhe bem, com cuidado para isso. Você confia plenamente no Senhor, parece que Ele está demorando em atender você, em olhar e te socorrer. Você confia, irmão, continue confiando no Senhor. No tempo de Deus Ele vai agir, vai te socorrer. Davi narrou o seu desespero, mas também narrou a salvação, o socorro, e nós conhecemos, portanto, a história de Davi. Davi é o homem que derrubou Golias, derrubou o gigante, porque confiou em Deus, e Deus não lhe faltou naquele momento, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus, portanto, é conosco, confie, Ele é a nossa rocha, é o lugar para estarmos seguros, confie sempre no Senhor. E como Davi, você tem engrandecido ao Senhor, reconhece que Ele é o Senhor do universo, que tudo é dEle, que Ele é dono do ouro, da prata, nada é seu, tudo está emprestado para você, é meu filho, é o meu esposo, a minha esposa, é a minha igreja, o meu carro, nada é nosso. Nós temos esses termos, mas engrandecemos ao Senhor, que é dono de todas as coisas, que comanda todas as nações, todas as vidas, todos os governantes, que nenhum governante esteja cheio de si mesmo. Aprenda com Jesus, se esvazie, se humilhe para ser um bom servo, se for para estar na liderança de um país, de uma cidade, de uma prefeitura. É assim que deveria ser. E para o crente, onde ele estiver, engrandeça ao Senhor, como fez Davi. E a exemplo de Cristo, como diz ali Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? Como nós vimos, você se esvazia de si mesmo, ou você é cheio do eu, cheio de soberba e arrogância? Que Deus te livre disso. Se esvazie de si mesmo. Nada podemos senão no Senhor. Não se estribe no teu próprio conhecimento. Entregue o teu caminho ao Senhor, e mais Ele fará. Você é servo, você não é patrão, você é servo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Você era escravo do pecado,
Jesus te comprou, agora você é escravo dele. É essa a ideia de servo. Que bom ser servo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi servo, porque nós não seríamos. Você é humilde, como aquele que diz assim: eu sou muito humilde. Os outros têm reparado que você é humilde nas suas atitudes, no que você faz, da maneira que você age. Então, a humildade, bem-aventurado os humildes, humildes de coração. E você é obediente, obediente à palavra, obediente aos mandamentos do Senhor, obediente como cidadão, obediente na família, obediente às leis, e principalmente aqui às leis de Deus. Jesus foi obediente, nós devemos ser obedientes também. E como resultado, aí dizendo para nós, se estivermos agindo desta forma, clamando, louvando, confiando, engrandecendo ao Senhor, nos esvaziando de nós mesmos, sendo servos, humildes, obedientes, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando esses, que Deus possa encontrar em nós, esses que estão ligados pelo Espírito a Ele. E como resultado, diz lá 1 Coríntios 2,9, a palavra de Deus para o seu coração, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa vida podemos tê-la bem, vivendo bem nessa vida, podemos ter também preocupações, dificuldades, mas essa vida é limitada. Nós vivemos essa vida indo para a morte, nós vivemos essa vida nunca com o contentamento pleno. Temos momentos altos e momentos baixos, nós vemos pessoas que sofrem, nós sofremos também, nós percebemos que existem coisas erradas acontecendo, o mundo jaz no maligno, Satanás tem capturado corações, vidas pelo mundo afora. Então é claro que não é aqui que nós vamos ter qualquer coisa que seja totalmente do agrado e de felicidade. E também, se nós parássemos para pensar, tudo bem, não é nessa vida, mas em uma vida futura, olha, já tenho essa revelação, ou eu já sei do Senhor, porque podemos dizer que nem a Bíblia está revelando o que está preparado. Então não acredite, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que vamos fazer nos céus? Eu não sei, mas eu sei exatamente isso. Eu não sei, não penetrou no meu coração, eu não ouvi nada, eu não vi nada para dizer do que vai acontecer no céu, mas será algo tão maravilhoso, tão extraordinário, eu não consigo nem imaginar, nem pensar acerca dele. Que Deus te abençoe ricamente, para que você seja um servo fiel, obediente, que busque ao Senhor, que confie nele, e Deus tem preparado um lugar bem especial, um lugar, se ele não tivesse ido preparar esse lugar, ele avisaria que não faria isso, mas ele foi nos preparar lugar, para onde ele estiver, estejamos para sempre com ele. Oh, coisa maravilhosa o que está reservado para todos nós. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele
lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos Jesus foi levado como malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou.